Bom dia, ou boa tarde, conforme a hora em que decidirem ver esta nossa entrevista sobre gestão por categorias e sobre o mais recente estudo de Category Management Survey 2021. Hoje temos connosco uma fantástica convidada, a Vânia Fiuza Felipe. Estamos a falar de mais de 15 anos de experiência, apesar de não parecer, que se iniciam nos mercados de higiene pessoal, nos mercados de drogaria, empresas como a Henkel, empresas como a Reckitt Benckiser, se prolongam por uma longa e fantástica experiência na Bacardi durante quase uma década, e depois, até aos dias de hoje, em áreas de alimentos e suplementos nutricionais, também uma fantástica experiência no Eletrão. Por isso, bem-vinda, Vânia, muito obrigado por estares aqui hoje connosco. Olá, Armando, olá, Touchpoint. Eu é que agradeço o fantástico convite de estar aqui, é um privilégio poder estar à conversa contigo, Armando, sobre este tema tão especial quanto a gestão de categorias. E é exatamente sobre isso que vamos começar a falar, porque a tua experiência, Vânia, ao longo destes anos, foca-se muito, e eu vejo o nome de diretora comercial, como agora, já anteriormente, via funções na área de vendas, uma carreira sempre em crescimento como account manager e key account manager. O que é que isto das vendas tem a ver com a gestão por categorias, Vânia? Tem tudo a ver. Portanto, todo o ecossistema de uma loja de retalho, de uma loja onde o consumidor faz compra, tem tudo a ver com gestão de categorias, portanto, tem tudo a ver com a experiência de compra do consumidor. O consumidor é cada vez mais exigente e, portanto, toda a cadeia de negociação, abastecimento, de colocação de experiência à prova do consumidor, porque é ele que no final vai dizer sim ou não, isto está correto, eu vou comprar. Tem tudo a ver, portanto, a negociação e as vendas são feitas com ferramentas tão importantes como a gestão de categorias, que envolve a gestão de produtos no linear, o planograma, a seleção de sortido de produtos para estarem disponíveis e em que lojas, o preço que tem que estar corretamente colocado e com que ordem, a promoção, como é que ela deve ser feita e como é que ela deve ser disponibilizada ao consumidor, a visibilidade que deve ter o impacto correto e a estratégia correta por detrás da colocação da mesma ao consumidor e em benefício da empresa. E, portanto, os fabricantes, as grandes marcas, cada vez mais têm esta consciência da importância do linear, da experiência de compra, da experiência do consumidor e, portanto, cada vez mais apostam na profissionalização dos seus recursos internos, na aposta de tempo e o foco que é dado na gestão de categorias. Portanto, nós sabemos que estamos cresce. Estamos então a falar de uma relação normal entre o produtor e o distribuidor, chamemos assim, ou estamos a falar, como o estudo diz, apesar de ter diminuído recentemente, mas muito pouco, 94% das empresas em Portugal, dos fabricantes, consideram que têm uma relação maioritariamente ou sempre positivamente colaborativa com os retalhistas. Como é que isto joga com a tal negociação, com a relação do dia a dia? É verdade. Em Portugal, a colaboração entre retalhistas e fabricantes, e sobretudo as grandes marcas, é muito forte, é muito coesa. E, portanto, isso não é de um dia para o outro que se cria uma forte relação, e já lá vai o tempo em que essas relações se criavam à hora do almoço, não é? Agora a hora do almoço é uma consequência das boas relações, é ao contrário. E, portanto, quanto mais longe quanto mais fugir da relação e da negociação de preço, de promoção, que desgasta a relação, que é altamente confrontacional, quanto mais colocarmos consciência de que trabalhar a gestão de categorias cria valor para o consumidor, cria valor para o retalhista e cria valor para o fabricante e para as marcas,
toda a gente ganha aqui nesta equação, não é? E, portanto, a negociação tem que ter muito em conta todo o tipo de items e todo o tipo de contrapartidas que se podem negociar, não sendo só como a questão do preço, em que quando um ganha, o outro perde. Há items na negociação em que ambas as partes ganham, portanto a gestão de categorias é uma delas. Portanto, quando há ganhos comuns para as duas partes, é efetivamente nelas, neste tipo de parâmetros, neste tipo de items de negociação que as empresas se devem concentrar. E, portanto, as grandes empresas têm esta consciência, os próprios retalhistas têm esta consciência, a colaboração é por isso muito grande. É óbvio que o preço nunca vai sair da mesa da negociação e a intensidade das promoções e a profundidade das promoções, mas cada vez mais há uma colaboração consciente sobre a co-criação de valor que a gestão de categorias traz para as duas partes e, sobretudo, para o consumidor. Eu tinha outra pergunta na calha, mas vou deixá-la pôr aqui um bocadinho de lado, que vai apelar depois à tua experiência mais de trabalho em multinacionais, para fazer comparação entre Portugal e os outros países. Mas focaste em um ponto muito relevante, que é esta questão do foco que existe essencialmente na negociação de preço e numa, vamos lhe chamar, uma outra forma de preço hoje em dia, que é a promoção, e que existe, variando os números de empresa para empresa, entre 50% e 60% das vendas serem feitas em promoção, e promoções essas que são promoções, não são só promoções de preço, e portanto temos esta dificuldade. Como é que se consegue, num período como aquele que nós vivemos, ao longo do último ano e meio, a relação entre as marcas e os consumidores, e vamos incluir nas marcas também as insígnias de retalho. A relação entre as lojas e os consumidores esteve tão afastada fisicamente e tão sujeita a regras que mesmo quem gosta das suas love brands não conseguia estar o tempo suficiente na loja ou com a sua marca. Como é que nós, durante um período como este, conseguimos nos focar em gestão por categorias, em sortido, em gamas? Como é que esta colaboração, na tua opinião, é possível? Olha, tem que haver uma base de confiança muito grande, uma base sólida muito grande. Portanto, nós sabemos que as empresas são feitas de pessoas, a área comercial é feita de pessoas e de gestão de empatia, gestão relacional. Mas também é feita de gestão profissional, portanto, o fazer entregar e o conseguir perceber e conseguir ler o que é que a outra parte precisa para atingir os objetivos deles e o que é que nós também precisamos e ter aqui uma partilha de responsabilidade sobre os dois ganharem. Portanto, eu não posso querer ter tudo só para mim e levar a grande fatia ou toda a fatia desta negociação e não querer saber do que o outro ganha ou não. Não, tem que haver uma partilha de responsabilidade sobre os ganhos de rentabilidade das duas partes, porque há uma regra de ouro na negociação, é que só se é esperto uma vez, portanto, nós só conseguimos criar uma boa relação de continuidade e de longo prazo quando efetivamente conseguimos ter toda a empatia do lado de lá, e empatia significa entender, ouvir, perceber muito bem o que é que a pessoa do lado de lá, o retalhista do lado de lá, que é uma combinação de objetivos de companhia, objetivos do profissional e objetivos da pessoa em concreto, e perceber também como é que se lê pessoas e como é que se as entende. E, portanto, é preciso uma partilha de resultados positivos, um win-win, e além disso há outro tipo de ferramentas que também podem ajudar nesta relação, e parto aqui já para um outro tipo de análise de ferramenta, que é a análise de Business Intelligence. Business Intelligence parece um nome muito complicado e na verdade é uma coisa muito simples, é que nós recebemos dados de sell-out, de promoção, diariamente muito, muito ricos. O que acontece é que na verdade nem sempre os sabemos trabalhar e analisar, ou nem sempre temos o tempo para o fazer. Mas existem recursos e é preciso o foco para o poder fazer. Quando esses recursos existem, é preciso criar a estratégia certa e entender com muita precisão o que é que está lá a ser dito, para que
consigamos extrair o melhor para a estratégia das marcas e para poder apresentar ao retalhista, e isto também é criação de confiança. Olha, está aqui aquilo que funciona melhor, tenha certeza porque temos aqui os resultados, ou isto não funciona tão bem, vamos fazer melhor da próxima vez. E portanto, Business Intelligence, que é o foco no tempo e o tempo, foco de tempo e foco de análise de dados, que é altamente importante e crítico nos dias de hoje para se poder personalizar as melhores ofertas, não só ao retalhista, como também ao consumidor. E portanto, temos tantos dados hoje em dia, é tudo tão rico, é só uma questão de ter as ferramentas certas e as análises certas para poder adaptar a estratégia certa. Mas Vânia, pondo um bocadinho o dedo na ferida, não é verdade que ao longo de anos e anos os fabricantes se andavam a queixar que os retalhistas diziam que o poder estava nos dados e não partilhavam esses dados, e que num determinado momento, já há alguns anos, de forma significativa, não só esses dados começaram a ser partilhados, também em muitos casos esses dados são partilhados mediante pagamentos por parte dos fabricantes. E cada vez parece que usam menos. Ou seja, parece que era uma conversa oca de parte dos fabricantes que diziam: deem-me lá os dados que eu vou-vos ajudar, senhor retalhista, e agora até pagam e não usam. Isto é mesmo assim? É verdade, em certa parte. Então, sim, há retalhistas que efetivamente estão a vender os dados, cada vez mais caminha para essa tendência, o que pode ser uma vantagem para quem não tem acesso aos dados e que está disponível para investir nesses dados, mas também tem a controvérsia de esses dados são tão importantes para as duas partes, porque consegue-se trazer tanto valor acrescentado com esses dados e com a análise desses dados para as duas partes, que de facto não parece muito justo que essa partilha de dados não seja democratizada, no fundo, não é? E, portanto, quando há valor acrescentado na partilha de dados que existe, só se consegue criar valor com a partilha de dados que é benéfica para as duas partes. Obviamente não estamos aqui a pedir para saber os segredos mais íntimos do negócio, não é? Mas dados que são importantes para acessar promoções, acessar rupturas nas lojas, entender como é que podemos disponibilizar melhor os nossos planogramas para o tipo de consumidor que temos por cluster de loja, por insígnia, por loja, ao nível da loja e da região. E, portanto, sim, é um tema muito controverso quando a vontade de colaborar entre retalhistas e fabricantes é muito alta, a colaboração existe, mas depois existe o outro lado da moeda que é mas eu tenho medo de partilhar os meus dados porque são altamente confidenciais e se eu partilhar, o que é que o fabricante vai fazer com estes dados? Será que me vai pressionar mais no meu dia-a-dia para que... e, portanto, existe ainda aqui este elefante na Desconfiança, não sala, é? Ainda esta que, desconfiança. porque Sim, na verdade o que a teoria das gestão por categorias e depois aqueles boards que existiram do ECR, do Efficient Consumer Response, dizem é que o retalhista sabe muito sobre o shopper, e portanto sobre quem está na sua loja a comprar, que a marca, tipicamente o category captain, como se chama, sabe muito sobre o consumidor. O retalhista pouco sabe sobre o consumidor, sabe sobre quem compra na sua loja, que pode ou não ser a mesma pessoa, mas certamente tem uma atitude diferente. E eu recordo-me de ver alguns casos já na tua experiência em que o consumidor era de facto estudado profundamente nessas categorias para se perceber como é que ele se comportava, completando-se com dados de parte das lojas, portanto, o estudo da loja. E era esse 2 em 1 que somava 3, não é? Que, o tal 1 mais 1 a somar 3. sem dúvida. E de facto este business intelligence de somar o conhecimento que é brutal por parte dos fabricantes e o conhecimento que é também brutal, tudo no bom sentido, obviamente, por parte dos retalhistas, portanto, é isto que dá o 3, não é? Que é 1 mais 1 dá o 3, que é a tal co-criação de valor que tu dizes e muito bem. E, portanto, as tendências de consumidor e do shopper são cada vez mais preponderantes naquilo que são as decisões de marca, das estratégias da marca, e até cada vez mais nas negociações, porque
comportamento do consumidor cada vez mais está presente na negociação de loja, na negociação de insígnia. Posso até dar um exemplo. Dentro das bebidas espirituosas tínhamos claramente a preocupação de fazer, de tomar decisões estratégicas para o verão, nas lojas do Algarve, por exemplo, portanto, que é altamente sazonal, que é altamente turístico. Portanto, nós abríamos sortido simplesmente só para determinadas lojas, com determinado perfil de consumidor, com determinado poder de compra. Tínhamos também negociação de produtos, os próprios retalhistas nos pediam produtos muito mais premium para algum perfil de consumidor que existia em certas zonas da Grande Lisboa e do Grande Porto e também do Algarve. E efetivamente, cada vez mais é importante esta seleção, esta personalização, região a região e loja a loja. Outro dos exemplos, a queima das fitas em Coimbra, em maio, é uma altura altamente importante para se trabalhar aquela região, não é? Portanto, mas se calhar trabalhar o verão em Coimbra não é tão relevante. de valor. Exatamente, portanto, cada vez mais as empresas têm que estar preparadas e têm que ser muito ágeis em negociar contratos pontuais, regionais, sazonais e loja a loja e cluster a cluster, tendo em conta também o perfil do consumidor e sabendo também que o consumidor gosta muito de receber as ofertas personalizadas. Portanto, eu tenho uma app de um determinado retalhista onde eu sou consumidora, consulto os preços quando sei que preciso comprar alguma coisa, mas de repente também recebo uma SMS a dizer: tem aqui o seu folheto personalizado desta semana, eu vou verificar e efetivamente esse retalhista sabe o que é que eu gosto de comprar. Mas isso quer dizer que o consumidor, e estamos todos a migrar para um mundo digital naquele sentido de que daqui a uns anos não há lojas físicas, ou estamos a falar de uma omnicanalidade que era um mito que existia aqui há alguns anos? Não, de todo. Existe e continua a existir a omnicanalidade e, na minha opinião, vai sempre existir. Portanto, acho que o consumidor está cada vez mais digital, isso não há dúvida absolutamente nenhuma, especialmente depois de uma pandemia. E de facto nós vemos isso, vimos uma duplicação, ou mais do que uma duplicação, na preocupação dos retalhistas e também, sobretudo, dos fabricantes, que analisaram imenso investimento do offline para o online, das lojas para o online na altura da pandemia, no lockdown, e rapidamente realizaram investimentos para sair, enfim, não havia tanto tráfego nas lojas e, portanto, colocaram no online. O consumidor, obviamente, adaptou-se à pandemia, procurou entregas em casa e procurou comprar online, mas assim que teve uma lufada quis ir às lojas, quis perceber, não, eu própria quero sair de casa para poder tocar nos meus produtos, ir à minha loja do costume, ver que experiências novas existem, que visibilidades. Eu gosto de fazer compras com o meu carrinho de supermercado e gosto de sentir os produtos e gosto de falar com o senhor que está a repor produtos na prateleira. Vânia, porque até se criou um novo tipo de filas durante a pandemia, foi as filas para entrar nos sites de e-commerce online, que é uma coisa que o consumidor não sabia, nem eu próprio, diga-se de passagem, sabia que existia, que é eu ficar numa fila de espera com uma senha à espera de entrar num site. Isto faz sentido? Verdade. Foi um fenómeno. De facto, não faz sentido. É óbvio que agora já está normalizado e, portanto, acho que as pessoas não deixaram de comprar online ou de fazer a sua frequência online, mas também fazem via loja. O facto é que as pessoas faziam uma compra muito maior na altura da pandemia, agora já revoltaram à sua frequência de compra, inclusivamente nas lojas físicas, mas há vantagens de uma e há vantagens de outra. Enquanto eu na loja, como dizia há pouco, eu gosto de tocar no meu produto, eu gosto de falar com o senhor da peixaria, o senhor do talho, que já me conhecem, que já sabem o que eu vou querer, e isto tudo faz parte da experiência de compra. A experiência de compra no online também é completamente diferente e o consumidor agora habituou-se a ter muito mais informação sobre o produto online, conseguir inclusivamente haver reviews e comentários de outros compradores daquele produto, ter descontos personalizados. E isto de facto é uma mudança enorme
quem estava há 3 anos atrás alguma vez pensaria em toda esta preponderância que o online tinha? Não, não é? Portanto, uma pandemia claramente empurrou o consumidor a E, e, comprar de- online e e, guess deixa-me what? O consumidor até gosta. E deixa-me fazer mais uma pergunta, porque disseste aí um ponto que eu sei que é particularmente do teu gosto e agrado, que quando falaste aí de um bocadinho e eu ouvi quase uma conversa sobre mercado de luxo, ok? E ouvi um bocadinho assim, sei, será que um destes dias uma pergunta a desafiar. Vamos ter um personal shopper para quando nós formos online fazer as compras das nossas mercearias e vamos ter um personal shopper ou um personal assistant a ajudar-nos. Olha, eu acho muito possível e já esteve muito mais longe disso acontecer. Portanto, eu costumo dizer que Deus está nos detalhes, ou God is in detail, mas o retail também está em detail. Então, e é exatamente como o luxo. O luxo, o que é o luxo? É a criatividade, a excelência acima de tudo, e sobretudo o detalhe, o cuidado do detalhe. Portanto, já estivemos muito mais longe. Nós temos hoje em dia tanta tecnologia, nós temos inteligência artificial que nos supera a nós próprios, e eu tenho a certeza que o futuro caminha para aí, Armando. Eu acho que estás a tocar num ponto-chave, e esse de facto é o luxo de poder ter um personal shopper. E mais, é uma tendência que já começou, justamente com a pandemia, porque de certeza que te recordas que havia muita gente que não queria ou não podia sair de casa e havia redes de ofertas de pessoas que personalizadamente iam buscar as compras ao supermercado para trazer a casa, com métodos de pagamento super eficazes, com um serviço fantástico, que ligavam, estavam na loja, ligavam e diziam isto não existe, isto não há, quer que substitua por isto, e portanto isso já de certa forma aconteceu. O que eu acho é que vai evoluir claramente para formas com inteligência artificial, porque ela está cá e cada vez mais desenvolvida. Portanto, o retalho só tem que aproveitar, o retalho e as marcas só têm que aproveitar esta grande oportunidade. E isto é esse, quer seja este individualismo, quer seja a aplicação mais da teoria da gestão por categorias, isto é igual, e falando um bocadinho já de outras categorias que não as bebidas espirituosas, como davas o exemplo há bocado, isto é igual em detergentes, isto é em suplementos alimentares ou suplementos nutricionais, é a mesma coisa ou é completamente diferente? Olha, é totalmente igual e é totalmente diferente. Então, é totalmente igual no sentido em que a preocupação é a mesma, em servir um propósito maior, e esse propósito maior chama-se consumidor. E, portanto, o ter as ferramentas disponíveis, dar o luxo ao consumidor de ter tudo o que ele precisa, onde ele precisa, quando ele precisa, é de facto, esta personalização ao consumidor é um luxo. Relativamente a categorias, há diferença entre categorias. Claro que existe diferença porque tem a ver com a ocasião de compra. Portanto, em casa, com o teletrabalho que prevaleceu em muitas das empresas e muitas das práticas das empresas, das grandes empresas pequenas e médias empresas também, por exemplo, com os detergentes e a limpeza do lar, aumentou muito a compra e, portanto, há uma necessidade muito grande de se voltar a revisitar os planogramas desta categoria, até porque o tipo de detergentes, por exemplo, altera com o novo comportamento do consumidor. Por outro lado, nas bebidas espirituosas há um menor consumo, de facto foi um mercado altamente afetado. Porquê? Porque não há tanta sociabilização, as pessoas saem muito menos à noite, portanto poderiam fazer mais jantares em casa com amigos e depois saírem à noite, mas não, se calhar ficam mais em casa sozinhos, não há tanta propensão para poderem tomar o seu cocktail. Portanto, também há aqui uma alteração que exige alteração de promoção, de linear, de Vânia, só visibilidade. interrompendo como piada e acrescentando, também essa mesma razão levou à diminuição das vendas em higiene pessoal, porque saíam menos os É consumidores, é verdade, o que os dados nos foi um dizem. fenómeno.
É verdade, segundo o que os estudos dizem, é verdade. Isso da higiene pessoal foi de facto um fenómeno. E também na maquilhagem, por exemplo, as mulheres não se maquilharam tanto, o batom sofreu imenso, não é? Portanto, informei-me um bocadinho sobre isso e achei piada, e aliás, ainda hoje, porque houve um shift, por exemplo, de batons, dos batons regulares, tradicionais, para os batons que são de duração fixa, e portanto, até estes pequenos pormenores, não é? No comportamento de compra do consumidor, houve aqui muita diferença pós-pandemia. Portanto, há aqui situações altamente caricatas, engraçadas de se analisarem com os diferentes... Portanto, o Mas que consumidor está sempre no centro das atenções, sempre. e está sempre a mudar, na verdade, ou seja, Está nós, sempre a nós mudar. não estamos a ver nada de novo, estamos a ver um contínuo de eterna mudança, como tu dizias sempre um bocadinho anteriormente, do retalho de ser detalhe, não é? Do retail is detail também. O consumidor, se é uma característica no nosso mercado, está sempre a mudar. Hoje é por causa da pandemia e, de facto, durante a pandemia foram movimentos a qual o consumidor foi obrigado, mas o consumidor de hoje não é o mesmo consumidor de há 3 meses. Não se pode pensar que o Natal que aí se aproxima vai ser igual ao Natal do ano passado, ou naqueles mais otimistas, vai ser igual ao Natal de há 3 anos atrás ou de há 2 anos atrás. Estamos sempre a mudar, não Totalmente. é? Totalmente. O consumidor e cada vez muda mais rápido. Portanto, o consumidor é de facto perdoa uma expressão, mas um animal, entre aspas, muito curioso de se estudar, porque de facto qualquer condicionante no seu ambiente vai automaticamente mudar. Isso exige que as marcas se adaptem muito rapidamente e, portanto, que tenham profissionais dentro das empresas que sejam especializados na gestão de categorias e rapidamente tomem decisões, rapidamente tomem ações. Mas é um consumidor que tem tido uma tendência ao longo dos últimos anos também muito consistente e tendências estas que se vão só intensificar, que é, são duas principais. Uma é a sustentabilidade, o cuidado com o planeta, a escolha por coisas mais conscientes relativamente ao tipo de embalagem, relativamente ao tipo de produção, o que é que está na cadeia de produção daquele produto, se é mais, enfim, se é mais natural, se é menos natural, se exige mais água, se exige... E, portanto, as emissões de CO2 daquele produto. E existem consumidores que efetivamente até já alteram o seu hábito de compra, como por exemplo levar a sua caixinha para comprar o fiambre dentro do supermercado. Não é? Portanto, isso é uma mudança muito grande que revela cuidados com o planeta. E outro dos grandes fatores que o consumidor também está cada vez mais desperto e com cada vez mais intensidade nas suas opções de escolha é os cuidados com a saúde, os cuidados com a alimentação. E não só os cuidados com a alimentação, mas também que tipo de suplementos podem tomar para que os ajude a terem mais energia, mais imunidade, vão fazer desporto e que querem alimentos ou suplementos alimentares que lhes propiciem melhor a sua recuperação no desporto, ou chegam a casa e estão altamente cansados num dia super estressante e têm que tomar alguma coisa que o relaxe, ou até pessoas que têm problemas para adormecer ou para dormir e que realmente precisam ter uma noite descansada para recomeçar um dia novo. E, portanto, a área dos suplementos alimentares e da saúde e do bem-estar do consumidor é uma área cada vez mais importante e inclusivamente há uma tendência muito importante aqui que é eu quero comprar um alimento ou um suplemento alimentar que tenha ingredientes que eu sei que existem estudos científicos para melhorar o meu bem-estar. E, portanto, quando há uns anos atrás existe um estudo científico que diz que faz bem. Há uns anos atrás ninguém queria saber muito. Hoje em dia as pessoas são muito informadas e querem muito comprar aquilo que realmente tem os valores de referência e que tem os estudos científicos por trás E isso tanto no desta decisão de aspecto compra. de saúde propriamente dito, como talvez nessa área, a maior dificuldade é que tem que se conjugar as duas realidades que falavas, que é a preocupação com a saúde, e portanto vamos lhe chamar a pegada da saúde com a pegada da sustentabilidade, em que de facto o Exatamente. consumidor já não admite que cada
eu vou falar em comprimidos e em medicamentos não sujeitos à receita médica, porque deixo os suplementos para ti, que sabes muito mais do que eu, mas já não admito que venham embalados da mesma forma que vinham antigamente, é que nós olhamos para aquilo e metade do custo que não é de investigação da embalagem tem a ver com a embalagem interior, com a embalagem exterior, e já nenhum consumidor gosta dessa pegada. Mas o teu desafio hoje em dia também é coordenar com isto, com a credibilidade de teres um produto que tem, de facto, uma necessidade para o consumidor. É verdade. Portanto, o consumidor é cada vez mais preocupado com a saúde no estado geral, portanto, a saúde do planeta e a saúde a sua própria. Portanto, até porque o dia a dia é cada vez mais estressante, é cada vez nós somos bombardeados por milhares de informação, milhares de requisitos, milhares de to-dos, e temos que ter uma agenda muito bem organizada. E mesmo para quem não consegue fazer desporto ou não consegue ter a sua atividade diária, tem uma atividade muito exigente mentalmente e do seu dia. Portanto, as pessoas cada vez mais procuram o seu bem-estar, como é que eu posso, perante as exigências que tenho, como é que eu posso melhorar o meu bem-estar, o meu estado de espírito e até o meu estado físico. Não me E digas, portanto, como é que Vânia, eu que posso você, prolongar a minha longevidade, não é? eu acho que estou a ouvir esse entusiasmo com a área da saúde e um destes dias estou à espera que tu apresentes um lançamento de um produto em que é o ideal para o mundo ideal do trabalho remoto, que é passam o dia todo os consumidores sentados em casa, tomam um suplemento e tornam-se as pessoas mais ativas logo a seguir. É esse o sonho da investigação, não? Olha, Armando, a saúde é um luxo, é de facto um luxo e a pandemia vem-nos dizer isso mesmo. E de facto nós sem saúde quer dizer, não fazemos nada, ficamos presos, e hoje em dia os dias são tão todos a correr, nós temos sempre tantas preocupações, é casa, é trabalho, é estudos e portanto é filhos, e portanto dentro de cada uma destas áreas há N exigências que nós temos e às vezes também que nós nos colocamos a nós próprios, mas a área de inovação claramente desenvolve-se para aí, desenvolve-se para o bem-estar físico e mental. Um, e, de facto é um luxo poder contar com saúde, não é? E às vezes nós não paramos para pensar e refletir neste nosso estado tão bom, não é? Que é ter saúde, que é poder livremente fazer o que precisamos sem ter que estar condicionados. E de facto eu diria que se há uma grande tendência para o amanhã e que esta pandemia nos trouxe esse parar e perceber de realidade é a saúde, saúde mental, saúde física, e mesmo para quem está em teletrabalho todo o dia em casa, há soluções que ajudam no bem-estar físico e mental, obviamente. Vânia, depois desse teu apelo e dessa tua intervenção tão importante, eu até me custa voltar atrás, mas eu acho que não me perdoavam se eu não utilizasse a tua experiência para voltar à gestão por categorias, e é um tema que eu prometi que íamos falar logo ao início, que é a tua experiência internacional, de grandes multinacionais, o que é que isto diz sobre a gestão por categorias em Portugal? É que eu, quando olho para os números, Portugal, quando se compara com os Estados Unidos, quando se compara com a França, quando se compara com a Inglaterra, quando se compara com todos estes países, é onde os fabricantes dizem que se colabora mais com os retalhistas. E que nos outros países parece que andam sempre a negociar e andam sempre em conflito. Como é que explicas esta realidade como vês, à luz, naturalmente, da tua experiência? Olha, é uma grande verdade e o que eu posso dizer sobre isso e fazendo a ponte é que a colaboração entre retalhistas e fabricantes em Portugal é muito saudável. É muito saudável no sentido em que há uma percepção, há uma consciência grande de que a colaboração traz valor. Comparativamente Portugal com outros países da Europa, como Estados Unidos, o Reino Unido, França, Portugal está muito bem cotado nesta consciência. Eventualmente, Estados Unidos e UK, que vêm logo a seguir, são países que têm um retalho muito desenvolvido e, portanto, que trazem muita inovação loja a loja,
não digo todas as cadeias de distribuição, mas há ali cadeias de distribuição muito poderosas que trazem esta consciência e que todos os dias inovam muito. França também, mas em França há um que segue-se a estes países. Em França, por exemplo, há uma luta muito grande de poderes e de negociação em preço, e portanto o mínimo cêntimo faz com que diminua relativamente aos outros países, o mínimo cêntimo que é colocado na mesa para negociação, e portanto isso aumenta muito a tensão na negociação entre retalhistas e fabricantes. Portanto, explicando Portugal em termos de posição relativa com os outros países, e eu posso dizer que já fiz visitas a outros países, levando grandes retalhistas em Portugal para ver, fazer no fundo um safari de lojas e levar os nossos parceiros retalhistas a ver como é que é o trade e as outras lojas nos outros países. E efetivamente o comentário que eu tenho destes e a grande conclusão que tenho destes parceiros é: uau, as nossas lojas estão efetivamente muito bem relativamente a outros países na União Europeia. E é verdade, portanto basta sairmos e vermos algumas muito boas práticas também que estão lá fora, mas Portugal é pioneiro. Nós temos lojas maravilhosas em Portugal, nós temos best practices fantásticas, nós temos marcas que têm o mais alto nível de criatividade, e é um luxo ter este tipo de visibilidade, de criatividade nas nossas lojas. Eu também sou suspeita porque eu adoro visitar lojas, eu adoro navegar nos corredores do nosso retalho, mas é de facto um luxo o retalho que temos em Portugal. Ou como tu dizias há pouco, a nossa vida anda a correr, mas não é só a nossa vida. O tempo também desta nossa entrevista está quase a chegar ao fim, o que é sempre um prazer, ao longo destes minutos, ter tanta coisa e ainda pensar no número de perguntas que vou deixar pendente para uma próxima ocasião, para uma outra conversa. Mas eu vou terminar fazendo-te um desafio, que é: se tivesses que escolher uma palavra para a importância da gestão por categorias atual e futuro, que palavra é que escolherias? Luxo. Muito obrigado, Vânia. Muito obrigado por essa palavra, e assim terminamos a nossa entrevista. Chegámos ao fim praticamente do nosso tempo, e muito obrigado pela oportunidade que deste a todos nós que estamos aqui a ver, de ouvir alguém com tanta experiência, e até à próxima, Vânia. Muito obrigado. Muito obrigada, Armando. É um luxo poder estar contigo. Muito obrigada. É uma grande honra.